O que acontece quando um chefe de Estado, ainda no poder, é capturado por outro país? Bom, isso não é mais uma hipótese. Em 2026, aconteceu de verdade e, olha, mudou completamente as regras do jogo global. Vamos entender essa história. Imagina só o choque. Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, de repente não está mais no palácio em Caracas. Ele está aqui, em uma cela, em Nova York, capturado por forças americanas. É um acontecimento que, sem dúvida, redefine os limites do poder no nosso tempo. Tudo aconteceu de madrugada, sabe? Uma operação militar de elite dos Estados Unidos agiu em Caracas. O alvo era um só, o Palácio Presidencial. E o resultado foi a captura de Maduro. Um ato que, claro, ecoou pelo mundo inteiro. E as consequências vieram rápido. Menos de 24 horas depois da captura, o Departamento de Justiça americano já abriu uma acusação criminal super detalhada. Aí, um mês depois, para surpreender todo mundo, a Argentina entra na jogada e pede a extradição de Maduro. Isso transformou tudo num cabo de guerra diplomático e jurídico bem complexo. Bom, a grande questão que fica é: por quê? O que levou a uma ação tão extrema assim? A resposta, na verdade, não está em um, mas em dois processos judiciais muito diferentes que estavam sendo montados contra o Maduro. De um lado, os Estados Unidos o enxergam como o líder de uma gigantesca organização de narcotráfico. Do outro lado, a Argentina o acusa de crimes contra a humanidade, de aterrorizar o próprio povo. São duas lógicas, veja bem, completamente diferentes, mas com o mesmo objetivo: levar Maduro a julgamento. E quando a gente olha os detalhes da acusação americana, a gente vê que o buraco é bem mais embaixo. O Departamento de Justiça alega que Maduro basicamente transformou o Estado venezuelano numa ferramenta para o crime, conspirando com grupos terroristas, com cartéis e tornando a Venezuela um tipo de paraíso seguro para o crime organizado internacional. Agora, para entender o caso da Argentina, a gente precisa falar sobre um conceito jurídico chamado jurisdição universal. É um nome complicado, mas a ideia é simples. Ela diz que certos crimes são tão absurdos, tão terríveis, como genocídio ou crimes contra a humanidade, que eles não têm fronteira. Qualquer país pode levar os responsáveis à justiça. E é justamente nesse princípio que a Argentina baseia o seu caso. O foco deles não é em drogas, é num plano sistemático de repressão. A acusação é de uma verdadeira campanha de terror contra o povo venezuelano, envolvendo tortura, assassinatos e perseguição política. É claro que uma ação tão drástica como essa não ia passar em branco, né? O mundo se dividiu quase que da noite para o dia. As nações começaram a tomar lados e as linhas de batalha da diplomacia foram traçadas na hora. O Brasil, por exemplo, foi um dos que liderou a oposição. O embaixador brasileiro na OEA foi muito direto, chamou a operação de sequestro. O argumento foi de que, independentemente dos crimes de Maduro, uma superpotência não pode simplesmente invadir um país e levar seu líder embora. Para eles, isso é uma violação que ameaça toda a ordem internacional. E a resposta dos Estados Unidos? Bom, eles focaram no resultado, ignoraram a acusação de sequestro e defenderam a ação como um passo necessário, quase cirúrgico, para ajudar a democracia, apontando a libertação imediata de centenas de presos políticos como a grande prova disso. E para colocar mais lenha nessa fogueira, a própria ONU se manifestou. O Alto Comissariado para os Direitos Humanos foi bem claro. A intervenção viola o direito internacional e, em vez de resolver um problema, cria um precedente que deixa o mundo todo, no fim das contas, mais perigoso. Mas e se a captura de Maduro não for apenas sobre a Venezuela, mas sim sobre o mundo todo? Alguns analistas defendem que esse ato não foi um caso isolado, e sim o primeiro grande movimento numa nova e perigosa estratégia global dos Estados Unidos. A nova realidade parece ser essa, um retorno àquela lógica da Guerra Fria. Como explica o Vitellio Brustolin, de Harvard, Washington parece enxergar o mundo de novo como um tabuleiro de xadrez, dividido em áreas de influência. E nessa visão, a América do Sul é o quintal dos Estados Unidos. E a captura de Maduro foi um recado bem claro para qualquer outra potência: não se metam aqui. E essa nova estratégia de áreas de influência acaba gerando um efeito dominó. Quando as grandes potências começam a demarcar território, as outras nações reagem. A gente vê isso na Europa, com um rearmamento que não se via há décadas. A gente vê na Ásia, com a tensão sobre Taiwan e com Japão e Coreia do Sul discutindo abertamente sobre ter armas nucleares. O mundo está se tornando um lugar mais instável, com o risco real de vários conflitos acontecerem ao mesmo tempo. Então, com Maduro em solo americano, a questão passa a ser jurídica. Como um tribunal vai lidar com um caso como esse? O mais curioso é que a história já nos deu um roteiro quase idêntico. Alguém aí se lembra de Manuel Noriega, do Panamá, lá em 1989? As semelhanças são impressionantes.
Também foi capturado numa operação militar dos Estados Unidos. Também foi acusado de tráfico de drogas. A defesa de Noriega, na época, alegou captura ilegal e imunidade de chefe de Estado. Exatamente a mesma estratégia que a defesa de Maduro deve usar agora. E é aqui que o caso Noriega vira praticamente um mapa do futuro para o Maduro. Os tribunais americanos já decidiram sobre esses pontos. Eles determinaram que a forma como a pessoa foi capturada não importa para o julgamento. E o ponto crucial, eles rejeitaram a imunidade do Noriega porque os Estados Unidos não o reconheciam como um líder legítimo, que é exatamente a mesma posição que o Washington tem sobre Maduro hoje. O que nos deixa, então, com a questão final? A captura de um ditador para que ele responda por crimes de narcoterrorismo e contra a humanidade. Isso é um avanço para a justiça internacional ou é simplesmente a lei do mais forte, onde uma superpotência ignora a soberania de outro país para impor sua vontade, criando um precedente perigoso que torna o mundo mais instável? A resposta para essa pergunta vai definir as regras do jogo global pelas próximas décadas.